Olá, queridos estudantes, bem-vindos para mais uma aula de filosofia. É com muita alegria que estamos aqui agora para ir além das questões do contexto do iluminismo. Eu sou o professor Hélio. E eu sou o professor Luciano e juntos vamos estar trabalhando mais uma aula com vocês. Pessoal, só que agora a gente vai mudar um pouquinho o contexto. Isso. Agora vamos começar a trabalhar sobre... Olha só, a temática da aula é ciência, tecnologia e valores. Ou seja, vamos começar a analisar filosoficamente o contexto científico. E de maneira, agora essa primeira, é duas partes, tá? Isso. A primeira parte, né, vamos fazer um combinado. Essa primeira aula é no sentido de contexto geral, né? Exatamente. Apresentar ela, esse contexto das ciências, valores, né, e tecnologia. Então, de certa forma, ela vem, né, trazendo lá do iluminismo, tá, essa mudança. Vamos lá para a nossa aula de hoje. Olha aí. Ciência, tecnologia e valores, contexto geral. Essa aula está dividida em 3 momentos. Primeiramente, vamos abordar o que é ciência, a ciência na história e vamos abordar a ciência na Grécia Antiga. E ela vem acompanhada de 2 habilidades, tá? Utilizar as linguagens cartográfica, gráfica e iconográfica, diferentes gêneros textuais e tecnologias digitais de informações e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, incluindo escolares, para se comunicar, acessar e difundir informações, produzir conhecimento, resolver problemas e exercer, né, o protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. E a próxima habilidade é analisar e avaliar os impactos das tecnologias na estruturação e nas dinâmicas de grupos, povos, sociedades contemporâneas, né? Fluxos populacionais financeiros de mercadorias e informações, de valores éticos, culturais, bem como suas interferências nas decisões políticas, sociais, ambientais, econômicas e culturais. Ciência, tecnologia e valores, né? Vamos lá. Qual é esse contexto, né? O que nós vamos analisar dentro desse parâmetro, não é, Luciano? O que a gente vai trazer para eles, né? Essa dicotomia, essa forma de pensar, a influência, né? O que a ciência trouxe de algum valor, né, para a sociedade e a tecnologia em si. Lá na Revolução Industrial já uma forma, né, de ciência e de tecnologia para aquela época. Já houve mudanças dentro da sociedade. E hoje não se muda isso, né? A todo instante nós temos algo novo, né, no âmbito da tecnologia. Então vamos ver esse contexto geral, né? Óbvio, vocês viram já a imagem ilustrativa de robôs, né? Que é a inteligência artificial aí no nosso meio, né? Então vamos analisar esse parâmetro. Vamos lá, olha aí. O que é ciência? Primeiramente, o termo ciência vem do latim, ó. E ciência, já falei antes, esse TI dá o som de si, tá? Então se lê, se escreve com T, mas se lê ciência, que significa conhecimento. E o que é, né? É a definição de ciência em si, aqui é a etimologia, a origem da palavra. É um tipo de pensamento que investiga o quê? Os fenômenos da natureza e cria conhecimento sobre ela, por um processo de experimentação. Gente, aqui é o empirismo, ó. O empirismo, acabamos, né, de falar dele. Predominando, né? Isso. Pessoal, qual o objetivo da ciência? Vamos lá para o quadro para a gente entender melhor esse objetivo? Vamos lá então? Vamos lá. Olha só, o objetivo da ciência nada mais é do que conhecer. Mas o que nós vamos conhecer? Por exemplo, venham aqui comigo, pessoal. Olha só, vamos tentar fazer um resgate lá. Vamos lá para os gregos antigos, a mitologia. Como que as pessoas naquela época explicavam os fenômenos que aconteciam? Como que as pessoas tentavam entender as coisas? Um exemplo disso, como que uma criança nasce, como que uma pessoa morre,
como que uma árvore morre ou nasce, como que se dá quando o rio seca. Então, tudo isso eles diziam naquela época, lá entre gregos, romanos, egípcios e tantos outros povos antigos, eles diziam que tudo isso eram a vontade dos deuses. Os deuses queriam que aquilo acontecesse. Se eu pegasse uma doença grave, séria, uma doença que naquela época não tinha cura, se dizia que eu fui amaldiçoado pelos deuses. Então, era essa forma que as pessoas viam as coisas que aconteciam no mundo. Tudo vinha dos mitos, né? Uma Isso. explicação que eles tinham naquele momento, né? Só que aí o que acontece? Surgem os primeiros filósofos chamados pré-socráticos. Eles queriam encontrar uma outra resposta, fora daquela resposta dada pela mitologia. Então eles começaram a investigar a natureza, as coisas, a tentar entender como que o universo e propriamente o mundo funciona. E os mitos não eram mais capazes de dar essa resposta, porque eles queriam ir além daquilo, tá? Do pensamento mitológico. Exatamente. Então foi a partir dessas perguntas que surgiu o objetivo da ciência. Ou seja, o objetivo é conhecer. Mas conhecer para quê? Isso. Para ter uma resposta científica. Compreensível, né? Da qual o homem pudesse satisfazer essa sua curiosidade de tentar conhecer as coisas. Então vamos voltar para o texto para analisar mais coisas? Olha só. Então conhecer para quê? Para tornar o mundo mais compreensível, proporcionando ao ser humano meios de prever situações e exercer controle sobre a natureza. Pessoal, se, por exemplo, vamos supor, aqui na região norte, temos 2 momentos, Isso. Um período de seca e um período de chuva. Se os estudiosos falam, o período de chuva nesse ano vai ser uma intensidade menor, vamos ter menos chuvas em relação a anos anteriores. Isso vai afetar a plantação, Hélio? Sim. Certamente que sim, não é? Ou se os meteorologistas disserem, esse ano vai ser um ano de calor extremo, onde as plantações não vão durar muito. Aí eu vou lá e planto à vontade. Então, pessoal, tudo isso é uma forma que a gente está falando do tempo, no caso. Um exemplo, só para vocês entenderem. Como uma forma de vocês entenderem que o homem, ele quer entender as coisas, ele quer entender os fenômenos que acontecem no mundo. Isso. Então, é daí que surge o objetivo da ciência, conhecer para que o homem possa compreender o que está acontecendo no mundo e, a partir daí, se organizar para tentar manter a sua própria existência, não é, Hélio? E você também, né? Quando entrar na faculdade, inclusive nos nossos extraclasses, né? Isso. De todas as componentes curriculares, você tem que entender algo, o que quer aquele naquele trabalho, naquele projeto. Então, lá na faculdade, na universidade, vocês também, mesmo se tornando ou não cientistas, vocês vão buscar o conhecimento científico para entender melhor as coisas em sua volta, né? Para tomar uma decisão, o outro passo que eu vou tomar ali na frente. É nessa perspectiva que a ciência vai trabalhar. Para quê, né? Compreender, tornar mais clara a clareza, né? Vamos lá, continuando, olha aí. O que é o método científico, gente? O método científico, ele vem... A palavra em si, na sua origem, vem do grego, que é meta, através, odos, né? Caminho, através de um caminho ou de um procedimento, métodos. O método científico é um núcleo de procedimentos que orienta o modo de conduzir uma investigação científica. É o passo a passo que eu vou tomar para chegar a nenhum objetivo. Já foi falado até em aulas passadas sobre isso, né? O método científico tem por base uma estrutura, com Descartes, né? Isso. Uma estrutura lógica que engloba diversas etapas, vários passos. Por exemplo, as etapas do método científico experimental. O enunciado de um problema. O cientista enuncia um problema que intriga e que ainda não foi explicado. Vamos pegar, por exemplo, do Covid, aquela época. Então, eles vão enunciar um problema.
que intriga a sociedade científica e que esse problema ainda não foi explicado. Então, isso é o enunciado de um problema. Temos a formulação de uma hipótese, ou seja, como solução do problema, é proposto uma resposta possível, a constitui uma hipótese a ser avaliada. Será que aquilo, de uma certa forma, as medidas sanitárias tomadas de lavar as mãos, manter a higiene, será que isso, de fato, ajuda a se preservar? Então, vamos agora para os testes experimentais da hipótese. É testado a validade de sua hipótese, investigando as consequências da solução proposta. Será que, de fato, esse teste está dando certo ou podemos descartá-lo e ir para uma outra etapa? E, posteriormente, temos a conclusão. É concluído a pesquisa científica confirmando ou corrigindo a hipótese formulada e testada. Então, aí temos as etapas do método experimental de forma breve para vocês entenderem, pessoal. Agora vamos ver um pouco da ciência na história, né? Olha, os cientistas aí, dois filósofos, né? O conhecimento científico é conquista muito recente, tá? Datando de cerca de 400 anos. Na antiguidade grega, ciência e filosofia achavam-se ainda vinculadas. O filósofo era o cientista. Se separava apenas do século XVII, com a Revolução Científica iniciada por Galileu. Veja bem, o filósofo nessa época, gente, era o médico, né? Era o astrônomo, inclusive a astrologia. A astrologia, eles viam a questão dos astros, não na perspectiva que é hoje, né? Na questão de relacionar-se ao romance, a pessoa, o casal, etc. Mas de análise dos astros. Existia essa questão científica do âmbito da astrologia, ok? A astronomia, então o filósofo ele fazia parte, era um matemático, né? Aristóteles, por exemplo, quando a gente fala de Aristóteles dentro da... Por exemplo, quando vocês forem para a faculdade, vocês vão ver o pensamento de Aristóteles, independente da área que vocês tiverem. Porque além de filósofo, Aristóteles ele era biólogo, ele era cientista, era astrônomo. Platão também analisou sobre a política, democracia, né? O comportamento humano, ética. Aí, Platão, ele era matemático, astrônomo, então tem tantos outros. Quando a gente fala, pessoal, antigamente não havia a separação, não havia o astrônomo, não havia o matemático, não havia o biólogo, ou seja, o conhecimento era um só. Então, quando a gente fala desses filósofos antigos, eles tinham domínio em várias áreas do conhecimento. Isso. Então, por isso que o texto fala, filosofia e ciência era praticamente a mesma coisa, porque o filósofo, ele era cientista, ele investigava a astronomia, a física, a química, a matemática. E depois da Revolução Científica, gente, começou a necessidade de dizer, o médico não é o todo, né? Tem um clínico geral, é claro, mas ele pode se especializar. Neurologista, né? Do coração, cardiologista, etc. Um exemplo, tá? Aí veio as várias ciências, né? No âmbito da... Hoje o filósofo já não... Ele só faz análise, né, do todo, mas ele já não tem aquela ação como antes. Ele fazia análise, experimenta, etc. E a partir dessas novas ciências que o Hélio citou, houve a separação. O matemático, ele vai trabalhar com os cálculos matemáticos. O físico, ele vai trabalhar com aquilo que pertence à física. O biólogo, ele vai trabalhar com aquilo que pertence à biologia. O filósofo vai trabalhar com aquilo que, de uma certa forma, é um pouco de tudo, né? Isso. O astrônomo... No âmbito da análise, né? Isso. O astrônomo, ele vai ter um campo específico de atuação. Então, a partir dessa revolução que vai acontecer ali na modernidade, começam a surgir a separação das ciências. O que antes, antigamente, ciência e filosofia era tudo a mesma coisa. Então, vamos lá. Olha só. Vamos, então, para as civilizações mais antigas, em termos de geometria. Olha só. No Egito, na Índia e na China, por exemplo, já eram conhecidas diversas propriedades geométricas. Só que esse conhecimento era um conhecimento prático, que nem aqui fala. Foram os gregos
que por meio de demonstrações racionais desenvolveram uma geometria de forma teórica, a teoria. Enquanto havia só o conhecimento prático de como a coisa funciona, agora os gregos eles fazem o quê? Desenvolvem um conhecimento teórico. No âmbito da medicina, ocorreu o processo de semelhante, né? O processo semelhante de racionalização da prática. Desvincula-se tanto quanto possível das superstições e magia. Então, no âmbito da saúde também, ok? Desde a atuação de Hipócrates, de Cos, né? Conhecido como o pai da medicina. Ele elaborou o Corpus, né? Hippocraticum, que é a coleção hipocrática, obra que identifica várias doenças e formas de tratamento, além de orientações para uma vida saudável. Então, essa é a evolução, né, do contexto geral. A ciência na Grécia Antiga. Vamos fazer por parte, né, para a gente poder entender. Pessoal, daquilo que a gente viu anteriormente, em épocas antigas, já havia o conhecimento. As pessoas já conheciam, já tinham conhecimento, por exemplo, no Egito. Quando a gente estuda filosofia, dentro desse contexto da pesquisa científica, no Egito a gente sabia, por exemplo, já, se vocês forem analisar em filmes antigos, livros antigos, o rio Nilo, ele enchia, que nem aqui, por exemplo, aqui em Porto Velho temos o rio Mandeira. Temos a época da cheia do rio e a época da vazante, da seca. Então, naquela época, lá no Egito, quando o rio Nilo enchia, ele invadia diversas propriedades do rei. Desculpa, do reino não. Lá, o do imperador. Então, o que acontecia? Quando o rio secava, haviam aquelas pessoas que iam lá e remarcavam todo o território, os chamados agrimensores. Eles tinham a função de remarcar todo o território lá, da qual pertencia ao faraó. E eles faziam isso de forma correta. Mas o conhecimento que eles tinham era um conhecimento prático. A mesma coisa aconteceu na medicina. Havia esse conhecimento prático. As pessoas, antigamente, os chamados curandeiros, eles sabiam que tal erva era bom para dor de cabeça, mas eles não sabiam quais componentes químicos haviam naquela folha, naquele elemento ali, da qual propicia um tratamento para a dor de cabeça, diferente de uma outra erva, de uma outra planta, que poderia ser boa para uma dor de dente. Então, é um exemplo de como as pessoas tinham já o conhecimento, só que era um conhecimento prático, não era o conhecimento teórico. O conhecimento teórico vai surgir com os gregos antigos. E olha só, se a gente for voltar para o texto, vamos analisar agora o pensamento de Tales de Mileto. Vamos adentrar no pensamento de Tales. Olha aí. Tales de Mileto era matemático e astrônomo, e ele é considerado o mais antigo dos filósofos. Então, Tales fez a demonstração dos triângulos semelhantes, da qual ele diz, olha só, dos triângulos congruentes. Dois triângulos são semelhantes quando eles têm ângulos correspondentes, ângulos congruentes e segmentos que correspondem a medidas proporcionais. Isso vocês estudam na matemática. Além disso, como astrônomo, Tales teria previsto um eclipse solar. E ele também teria calculado a altura de uma pirâmide. A gente vai ver o exemplo, né, bem prático agora. A forma mais simples de comparar a altura da pirâmide, comparando a sombra de uma estaca de madeira. Por exemplo, ó, o que o Tales fez, gente? Ó, tá ali a pirâmide, né? Ele quer calcular essa altura dela. Ó. Aqui quer ver a altura. E passou 6 meses, né, lá no Egito, para fazer isso. Aqui, ó, ele quer calcular a altura. Ele marcou o centro da pirâmide ali. Aí ele pegou, diz, né? Alguns falam que é alguma coisa, uma estaca, por exemplo. Eu coloquei um exemplo, tá? Pode ser outra situação. É uma estaca de 1 metro, eu coloquei.
Ó, próximo à pirâmide aqui. Aí veio a luz do sol, ó. A luz do sol para dar a sombra. Olha aí, as luzes solares. A radiação, né, do sol veio. Olha aí. Aí, gente, com esse sol, deu sombra aqui na pirâmide, né? Equivalente aqui. Ao chegar, um exemplo, tá? Que ele fez, ó. Quando a sombra da estaca chegar a 1 metro, Tales pediu para o rapaz do acidente, vai depressa e mede a sombra da pirâmide, ó. Marca lá, ok? Seu comprimento é igual à altura da pirâmide, ou seja, ele mediu aqui a equivalência de 1 metro, gente, não necessariamente que foi 1 metro, mas ele fez o cálculo da proporção, tá? Eu uso essa aqui uma estaca, né? De 1 metro, aí eu marquei 1 metro, equivalente à estaca, ó. Aí o rapaz correu e marcou a sombra da pirâmide. A partir daqui, ó, quando ele mediu, veja bem, deu 139 metros, ou seja, a equivalência da pirâmide. Vem aqui comigo, ó. Vocês podem fazer aí, ó, no âmbito para ver a altura de uma árvore. Exemplo, vocês fazem esse experimento aí com vocês, é bem legal. Aí nas comunidades quilombolas, indígenas e rurais, vocês vão pegar uma estaca de 1 metro, um exemplo, tá? Coloca ao lado da árvore, onde vai dar sol, né? Não pode ter sombra ali em cima, né? Atrapalhando. Do lado da árvore que você quer saber a altura. No momento que o sol é bem legal na manhã, tá? Pela manhã. Quando o sol na estaca de 1 metro, ela der a sombra, você marca e imediatamente marca da árvore. Bem legal esse experimento. Aí você mede o início da árvore, o meio, né? Para lá, ó, vai dar... Essa metragem vai ser equivalente, porque deu equivalente à estaca de 1 metro. Então, vocês vão descobrir a altura da árvore ou outro objeto, sem precisar subir. Então, o Tales de Mileto fez isso, né? Esse experimento. Ficou 6 meses no Egito e descobriu a altura da pirâmide, que é 139 metros de altura. Muito legal esse experimento. Vamos lá para o quadro, olha aí, continuando. Com os feitos, né? Pitágoras de Samos, né? O outro do âmbito da matemática. Ele é matemático e filósofo, como nós falamos, né, Luciano? Isso mesmo. Segundo ele, o número é o princípio do qual deriva a harmonia da natureza. Ele demonstrou vários teoremas, inclusive tem um teorema de Pitágoras. Estudou as relações proporcionais entre os diferentes comprimentos de uma corda, bem como alterações de tensão ou espessura que mudam os sons emitidos pela lira. Então ele fala que cada som, né, cada corda equivale a um número. Isso. No caso aqui, a gente, quando fala corda, está se referindo ao instrumento musical da lira. Então, continuando, olha só. Agora Platão. Vamos adentrar no pensamento aqui do filósofo Platão. Dentro da concepção científica de Platão, baseia-se na teoria das ideias. Algo que nós já estudamos, pessoal. Então, vamos só recapitular isso daqui novamente. Então, dentro da teoria das ideias, Platão vai dizer que a razão ela tem dificuldade de atingir o verdadeiro conhecimento por causa das deformações que os sentidos inevitavelmente provocam. O filósofo Platão dizia que os sentidos, os nossos sentidos, que são 5, eles, de uma certa forma, nos enganam. Então, diante desses falsos conhecimentos, Platão vai dizer que os sentidos, muitas vezes, mandam uma informação para a nossa razão e a razão pode conceber aquilo como uma verdade e que, de fato, isso não seria tão verdadeiro. Então, cabe à razão depurar os enganos para que possa ter verdadeira contemplação das ideias. Então, somente a razão ela é capaz de nos fornecer o verdadeiro conhecimento. Um pouco de racionalismo. Isso. E qual é o propósito de Platão com isso? Elevar o conhecimento da simples opinião, que do grego se chama doxa, até a ciência, ou seja, a episteme, que é o verdadeiro conhecimento do ser. E como isso é possível? Como fazer essa distinção, essa separação da opinião
elevar o conhecimento da opinião até a ciência, da doxa até a episteme. E como isso é possível? Para Platão, a matemática é fundamental para tornar o conhecimento possível. Através dos conhecimentos da matemática, que é conhecimentos puramente racional, o homem pode tornar o conhecimento verdadeiro possível. Além disso, tornar possível o conhecimento através da matemática. Descreve as realidades não sensíveis e é capaz de dissociar dos sentidos da prática. No âmbito da geometria, a figura sobre a qual o raciocínio não depende da figura sensível que o representa. Por exemplo, uma bola real é sempre perfeita, enquanto a ideia de esfera é sempre abstrata e perfeita, né, Luciano? Isso mesmo. Nesse âmbito. Na obra Timeu, ou Sobre a Natureza, Platão reúne algumas teorias da cosmologia, da física e da fisiologia. E nessa obra, ele incorpora observações pessoais e conhecimentos recolhidos de seus contemporâneos e predecessores, como, por exemplo, os 4 elementos de Empédocles e algumas teses dos pitagóricos. Agora vamos adentrar no pensamento do filósofo Aristóteles. Aristóteles, pessoal, o filósofo Aristóteles, ele funda o Liceu, ou seja, o Liceu é uma escola, e sua fundação se dá em Atenas, com uma biblioteca e museu com diversas espécies. Pessoal, diferente de Aristóteles, diferente de Platão, olha aqui para a gente acabou de ver que, para Platão, qual é o foco do conhecimento em Platão? A matemática. Isso. A matemática, porque o desenvolvimento da matemática, quando eu tenho um domínio da matemática, Platão vai dizer o seguinte: eu consigo desenvolver cálculos mentais, não é, Hélio? Isso. Eu vou precisar, muitas vezes, por exemplo, você pode até observar, quem tem irmãos antigos, eu tenho meu filho é pequeno, então eu percebo que muitas vezes, quando ele vai fazer uma continha de matemática, ele usa os dedinhos para contar. Normal em qualquer criança, não é? Mas a partir do momento em que você desenvolve o raciocínio matemático, você compreende a matemática, você consegue formular cálculos mentais. Não necessariamente mais vai necessitar riscar numa folha de papel ou contar nos dedos. Você já consegue, por exemplo, para uma criança, quanto que é 2 mais 2? Se ela já consegue desenvolver a matemática, ela já começa a perceber que 2 mais 2 é 4, 5 mais 5 vai ser 10. Ela não vai precisar 5 mais 5, juntando vai dar quanto? 10. Então, Aristóteles ele vai dizer, os sentidos, eles nos enganam. Então, temos que desenvolver a razão para que os nossos conhecimentos sejam puros. E como que eu vou desenvolver a razão? Através da matemática. Aristóteles já parte por um outro pensamento, porque quando a gente estuda racionalismo e empirismo, muitos vão dizer que um dos primeiros racionalistas, apesar de que o racionalismo em si ele surge no período moderno, vão dizer que um dos primeiros racionalistas foi Platão, e um dos primeiros empiristas foi Aristóteles, só que eles não se diz Platão, ele é um racionalista e Aristóteles ele é um empirista, porque o racionalismo e o empirismo, essas teorias surgem na modernidade, mas Aristóteles, que nós estamos vendo aqui, ele parte de um princípio empirista, da observação, observar os fatos. Então, olha só, vamos voltar aqui ao texto para analisar outras coisas. Aristóteles, ele funda o Liceu, uma escola em Atenas. No Liceu tem uma biblioteca e um museu com diversas espécies. Seus alunos ficaram conhecidos como andarilhos ou peripatéticos. Que significa aquele que anda, né? Isso. Ensinando a filosofia. Porque as aulas de Aristóteles não eram em uma sala de aula, eram nos jardins. Então, eles ficavam percorrendo vários caminhos, conhecendo as coisas. Então, Aristóteles,
como muitos dizem que o pensamento dele é voltado para o empirismo, Aristóteles ele valoriza a observação empírica, a habilidade desenvolvida nos estudos de zoologia e de lógica. Então, para Aristóteles, a ciência ela está voltada para o campo da física, da astronomia e da biologia, ou seja, todas essas aqui necessitam de quê? Da observação, observar os fatos. No âmbito da física, o termo grego, vem do grego, né, physis, que é traduzido por física. Significa propriamente natureza. Não deve ser confundido pela ciência de mesmo nome física, tá? Aqui, Aristóteles foi biólogo, né, Luciano? Ele catalogou muitas coisas. Refere-se ao conjunto de que denominamos física, biologia, química, geologia, etc. Compõe-se de todos os seres da natureza em movimento, essa física, né, da física aqui. Pessoal, o que é interessante dentro da física em Aristóteles, ele tem uma obra chamada Física, mas também teve outro escrito chamado Metafísica. A física em Aristóteles, que o Hélio acabou de ler, é diferente daquilo que vocês estudam na física hoje em dia. Isso. A física em Aristóteles é tudo aquilo que possui corpo, que possui matéria, que pode ser observado pelos nossos sentidos, que engloba várias áreas. A física não é somente, por exemplo, aquilo que você estuda com o Mac, com a Daisy e com o professor Décio, dentro do campo da física. Mas em Aristóteles, a física é aquilo que possui corpo, que possui matéria, que pode ser observado pelos nossos sentidos. Então, esse é o conceito de física para Aristóteles. A metafísica é aquilo que vai além da física. Meta significa no grego além, além do campo da física. Ok? Vamos lá, continuando além. O que é o movimento para Aristóteles? Na obra Metafísica, que foi falado agora, Aristóteles explica o movimento, que é a potência, é a transição do corpo que busca estado de repouso, o ato no seu lugar natural, né? Lugar natural. Corpos pesados como terra, água, tendem para baixo, né? Corpos leves, ar, fogo, tendem o quê? Para cima. A partir da teoria de Empédocles sobre os 4 elementos, Aristóteles explica a queda dos corpos, né, Luciano? Isso. Pessoal, exemplo aqui. O que é isso? Esse materialzinho que eu tenho aqui é a canetinha que nós utilizamos para riscar o quadro, para fazer as marcações. Aristóteles vai dizer, por exemplo, dentro do campo da metafísica, que tudo aquilo que está em movimento busca um estado de repouso. O que vai acontecer com essa canetinha se eu largar? O que foi lido agora? Estado de repouso. Corpos pesados. Corpos pesados tendem para baixo. Se eu largar essa canetinha, ela cai, porque ela tem peso, né? Ela possui um volume. Seu lugar de repouso. Então, esse conceito da ciência em Aristóteles é um princípio qualitativo, ou seja, a qualidade da informação. Então, Aristóteles, dentro da obra Metafísica, ele vai dizer tudo aquilo que se move busca um estado de repouso. Então, no caso, o movimento que essa canetinha vai adquirir até tocar o solo seria o estado de repouso dela, onde ela iria parar. Então, corpos pesados tendem para baixo. Corpos leves, como fogo, tendem para cima, ou seja, fumaça, que é o seu lugar natural. Então, Aristóteles vai dizer que tudo aquilo que, dentro do conceito de ato, o ato para Aristóteles é o repouso, aquilo que não muda. A potência é o movimento. Nós estamos em potência, nós seres humanos estamos em potência, passamos por uma transformação. E qual seria o nosso ato? Qual seria? Desde o nosso nascimento, nós estamos por um processo de transformação. Essa transformação, Aristóteles vai dizer que seria a potência. Uma árvore também. Quando plantamos a semente ali, ela em ato é uma semente. Mas qual é a potência dela? Se transformar numa árvore. Qual árvore seria? Vai depender da semente. Pode ser uma semente de manga, de caju,
ou tantas outras coisas. Então, ela contém ali toda a potência que vai transformá-la em um ato. O ato é aquilo, é a conclusão final da coisa. Então, esse é o pensamento de Aristóteles. Então, voltando para o texto, olha só. Tipos de movimento. Aristóteles determina 2 tipos de movimento, o movimento natural e o violento. O movimento natural é o da pedra, ou no caso a canetinha aqui, que cai se nós largarmos ela no chão, se nós largarmos ela, ou do fogo que sobe. Isso é um movimento natural. Corpos pesados tendem para baixo e corpos leves tendem para cima. Já o movimento violento é o da pedra que é lançada para cima, da flecha que é arremessada pelo arco, ou seja, esse movimento necessita de um motor unido ao móvel. Vamos rapidamente, pessoal, o que vai acontecer dentro do conceito de movimento violento se eu arremessar essa caneta? A caneta, essa canetinha por si mesma, ela não vai sozinha. É necessário que exista uma força que não é, essa força não está presente na caneta, que vai arremessar ela para longe. Então, isso seria o movimento violento em Aristóteles, ok? Vamos voltar para o texto? Vamos lá. Aristóteles e a biologia, agora chegou, né? Ele desenvolveu práticas de dissecação, né, para estudar estruturas anatômicas, classificou cerca de 540 espécies de animais, fez a descrição da evolução embrionária das aves, fez observações sobre a vida marinha, né? E dentro do campo da astronomia, ele parte do princípio que o universo é finito. Isso é uma referência porque Aristóteles ele parte do princípio de que o universo ele é finito, dentro de uma visão do geocentrismo. Então, temos na astronomia o desejo de saber como os astros se movem e como ele é muito antigo. Então, povos babilônios, povos antigos como os babilônios, já manifestavam esse interesse de entender o universo, cerca de 2 ou 3 mil anos antes de Cristo. No entanto, foram os gregos que, pela primeira vez, explicaram racionalmente o movimento dos astros e procuraram entender a natureza do cosmos. Pessoal, para finalizar aqui a nossa aula, então, dentro ali da Grécia Antiga, vai surgir uma teoria chamada geocentrismo ou heliocentrismo. O heliocentrismo é no período moderno. Então, ali na Grécia Antiga, vai surgir uma teoria que é até o tema, aquilo que nós vamos estudar na próxima aula, chamada geocentrismo, que parte do princípio de que o universo é finito. Mas, como eu acabei de falar, isso é o tema da próxima aula. E não saia daí não, que temos mais, tá? Vamos agora para a nossa revisão. Tchau, tchau, pessoal.